Muito bem, bem-vindo a mais um Full Gas podcast de MotoGP. Hoje para comentar o Grande Prêmio de San Marino, a 14ª etapa do Campeonato Mundial. Uma etapa bastante parecida com a etapa que a gente teve no domingo passado, já que os três vencedores das três categorias foram os mesmos, o Pecco Bagnaia, o Raul Fernandes e também o Denis Foggia. Mas enfim, vamos falar mais da MotoGP. O Pecco Bagnaia demorou tanto para vencer uma corrida e agora venceu duas seguidas, assim como o Jack Miller, seu companheiro de equipe de Ducati, que conseguiu no início desse ano. Vamos começar dando o resultado da corrida, que foi bastante interessante, teve um final bem agitado. Enfim, Pecco Bagnaia ganhou com o Fábio Quartararo apenas 3 décimos atrás dele. Fábio Quartararo foi caçando o Pecco Bagnaia até o fim da prova. Depois veio Enea Bastianini, uma surpreendente terceira posição do Enea Bastianini, com o recorde oficial da pista de Misano, ou seja, o recorde de corrida da pista de Misano com uma moto de 2 anos de idade. Vamos levar isso em consideração, vamos falar mais de Bastianini já. Marc Marquez, sua melhor corrida fora de um circuito anti-horário, 4º lugar para ele. Depois Jack Miller, Juan Mir. Juan Mir acabou perdendo a posição para o Jack Miller depois de acabar ultrapassando os limites de pista na última volta. Depois Espargaró 7º, Alex Espargaró 8º, Brad Binder 9º, Takaki Nakagami 10º, Michele Pirro 11º, depois Johan Zarco, Maverick Viñales, Stefan Bradl e o Alex Marquez, completando aí a lista dos pilotos que pontuam o top 15 no campeonato. Fábio Quartararo lidera com 234 pontos, agora 48 à frente do Pecco Bagnaia, depois Juan Mir, Johan Zarco, Jack Miller. Esse é o top 5 da temporada. Mas teve uma coisa que essa corrida marcou, certamente foi a redenção do Pecco Bagnaia, principalmente depois das duas últimas corridas na Itália, nas quais ele estava em primeiro e acabou caindo. A gente lembra no ano passado, o Grande Prêmio da Emília-Romanha, a segunda corrida em Misano, o Pecco Bagnaia estava na frente do Viñales e acabou perdendo a frente na curva 6 ali, um erro dele, mas que ele na época acabou se justificando, falou que pegou uma sobreviseira e jogou ali fora a sua primeira, aquela que poderia ser sua primeira vitória na MotoGP. Também a gente tem que lembrar da corrida de Mugello esse ano, quando ele na primeira volta acabou pegando a zebra ali na entrada da curva Arabiata 2 e também perdeu a frente, acabou caindo, indo parar na caixa de brita. Então, finalmente, aí depois de 2 tentativas aí que ele cai na liderança, o Pecco Bagnaia consegue a vitória, e foi uma vitória que parecia que seria fácil no início, mas o drop do pneu traseiro macio, que foi o que o Bagnaia escolheu, foi bastante relevante. O Bagnaia, ele achou até, ele disse após a corrida que achava que isso não ocorreria da maneira que ocorreu, mas o fato que ele abriu na primeira volta já mais de 1 segundo, e depois ele foi abrindo, continuando até chegar quase em 3, mas com 10 voltas por final, os pilotos de pneu traseiro médio, né, no caso o Quartararo, o mais rápido deles, começaram a ter uma performance melhor do que esses que escolheram o pneu traseiro macio, e com isso o Bagnaia teve que começar a administrar ali a vantagem dele. Foi quase como um jogo de xadrez em alta velocidade, porque o Quartararo ele era muito bom nas partes sinuosas da pista e o Bagnaia destruía ali naquela parte mais rápida da pista ali, né, depois da Tramonto e passando ali pelo Curvone, a parte bem famosa do circuito de Misano. E esse foi a cartada do Bagnaia no final, né, porque o Quartararo conseguiu chegar perto ali, faltando 2 voltas pro final, mas não conseguia chegar perto a ponto de fazer uma ultrapassagem, no ponto de ultrapassagem, já que ele não tinha a mesma aceleração, não tinha a mesma velocidade final do Pecco Bagnaia. Mas o Quartararo deu o melhor dele, tentou pressionar um erro aí do Bagnaia, mas o Bagnaia mostra aí que é um piloto que tem essa cabeça fria e conseguiu se manter e ganhar uma corrida na Itália, sendo um piloto italiano da região, numa moto italiana, que é fantástico. E com certeza um dos dias que ele vai lembrar aí pro resto da vida, porque foi realmente uma baita prova. E é bom lembrar que são 2 vitórias seguidas agora, assim como as 2 vitórias que o Jack Miller conseguiu no início desse ano. Mas aquelas vitórias do Jack Miller, né, ele conseguiu em Jerez vencer do Quartararo. O Quartararo teve aquele problema de arm pump, e na França ele conseguiu vencer no piso molhado. Quer dizer, são vitórias um tanto quanto circunstanciais. Essas do Bagnaia não, essas ele largou em primeiro nas 2 corridas e liderou todas as provas da largada até o final. Então não tem o que dizer, tem que tirar o chapéu. Bagnaia e Ducati, que chegaram a ter um momento nesse campeonato meio complicado ali, finalmente aí conseguiram se entender, e talvez a partir de agora a situação só melhore para os dois. No caso do Quartararo, foi um resultado também bastante importante. A diferença agora entre o Quartararo e o Bagnaia é de 48 pontos, ainda são 2 corridas,
e o Quartararo cedeu apenas 5 pontos, ou seja, ainda não é o bastante para ligar uma luz de alerta. Obviamente ele sabe que agora o cara que está em segundo no campeonato é provavelmente o oponente mais forte que ele tem, mas são 4 corridas pro final e o Quartararo mostrou, né, até ele disse que não, né, depois da prova ele falou que não pensou no campeonato em nenhum momento da prova, mas realmente foi uma boa corrida do Quartararo, foi uma corrida de cabeça ali, ele teve que lidar no início da corrida com o Jorge Martin, que acabou caindo, depois ele teve que lidar com o Jack Miller também, que estava muito agressivo, obviamente todos eles estavam com o pneu traseiro macio, e depois no final a corrida veio para ele com maior longevidade do pneu traseiro médio, e ele por pouco não venceu a prova, e vai mostrando aí a categoria que tem, né? Agora o piloto com o maior número de pódios da história da França na classe principal da MotoGP. O Quartararo aí vem merecendo aí esse título mundial de 2021. No top 2 a corrida foi definida nos detalhes, o piloto que ficou com o terceiro lugar foi completamente inesperado, né? O Enea Bastianini, largando da 12ª posição no grid, ele que possui uma moto de 2 anos de idade da Ducati, incrível, né? Ele estava com a mesma escolha de pneus do Pecco Bagnaia, e no final da corrida tinha muita ação nos seus pneus. Impressionante como conseguiu conservar o Enea Bastianini com o pneu traseiro macio. Ele iniciou muito bem a prova e no meio da corrida começou a passar todo mundo, passou pelo Marc Marquez, passou pelo Jack Miller e conseguiu aí chegar nessa terceira posição. O mais incrível é que o Rins estava vindo atrás do Bastianini, o Bastianini começou a fazer o recorde da pista e o Rins tentou acompanhar o Bastianini, né? E o Rins acabou caindo novamente, enquanto que o Bastianini começou a arrumar ali pra frente. E o interessante é que essa moto GP19 do Enea Bastianini, em 2019, ela não foi pro pódio de Misano, o que mostra ainda mais como obviamente a moto ela acabou se desenvolvendo durante esse tempo, né? Enfim, são 2 anos depois, mas a base da moto é aquela de 2019, é o mesmo modelo, e agora, pela primeira vez, essa moto ela vai ao pódio em Misano. E se a gente for levar em consideração o ritmo que tinha o Bastianini, se ele tivesse largado nas 2 primeiras filas do grid, muito provavelmente ele teria vencido a corrida, porque naquele momento que o Quartararo começou a chegar no Bagnaia e ele começou a chegar nos dois, ele tem ali um espaço de umas 5 ou 6 voltas que ele é muito mais rápido que os dois. Eu sinceramente achei que ele até pudesse chegar aí no Quartararo e fazer um final ali a 3 pela disputa da vitória, mas enfim, não deu. O Bastianini acabou ficando sem velocidade para conseguir chegar e acabou se contentando com o pódio, que tá muito certo, já que é o primeiro ano dele, e o Bastianini aí mostrando que vem para ficar na MotoGP, mostrando aí a sua categoria nessa corrida em Misano. E na 4ª posição veio o Marc Marquez, que fez uma corrida excelente, sua melhor corrida numa pista normal, vamos colocar assim, desde a sua volta. Uma pista, enfim, que não tem sentido anti-horário, no caso, né, desde a sua volta à MotoGP. Um 4º lugar, meio herdado, né, o Rins acabou caindo, o Mir depois acabou tentando uma bomba ali em cima do Jack Miller na última volta e deixou o Marquez passar, mas enfim, é um 4º lugar, o Marquez estava ali, teve um bom ritmo no início da corrida e, enfim, fez uma boa apresentação e consegue um resultado normal, um 4º lugar aí que dá moral. Vamos lembrar que a próxima corrida é Austin, o Marquez é outra Sachsenring e, enfim, ele vai poder andar aí a todo o seu potencial. Ele que disse que nesse final de semana não tá curtindo andar na moto exatamente pelos problemas que ainda tem no ombro direito. E Misano é uma pista que tem várias curvas para direita, então deve ter sido bem desconfortável pro Marquez correr, mas ele conseguiu esse bom resultado, o 4º lugar, à frente do Jack Miller, que fez uma corrida bem abaixo da crítica, tomou mais de 10 segundos do Pecco Bagnaia, e do Juan Mir aí, que saiu do limite de pista na última volta, acabou perdendo ali sua posição e chegou em 6º, e agora a verdade é que o campeonato acabou para ele. Com ele a 67 pontos do Fábio Quartararo, ainda temos 100 pontos em jogo, mas enfim, a partir da próxima corrida vão ser 75, se ele não começar a diminuir essa diferença, muito provavelmente já na próxima corrida, se ele não conseguir diminuir essa diferença já na próxima corrida, ele muito provavelmente já vai estar fora aí dessa disputa do título mundial, que agora oficialmente tem apenas 5 pilotos, né, com 100 pontos em jogo, apenas o top 5 pode ser campeão da temporada de 2021, pode matematicamente ser campeão da temporada de 2021. De resto, sem grandes destaques ali no top 10, Pol Espargaró, Aleix Espargaró fizeram o que era esperado deles ali, o Aleix acabou cometendo um erro no meio da corrida, ficou com essa 8ª posição, o Brad Binder vindo de trás também conseguiu um resultado bastante, como é que posso dizer, modesto, 9º lugar para a KTM, vem andando muito mal. Miguel Oliveira também mais uma vez bastante mal nessa corrida, 20ª posição, e não se sabe ao certo até onde são
ser um problema físico, por conta daquele high side na Áustria, ainda não se sabe também se é um problema técnico. O fato é que a KTM parece ter problemas técnicos no momento, é uma moto de altos e baixos, e agora em Misano foi para pontos mais baixos aí da temporada. Em nenhum momento do final de semana a moto se mostrou boa, mas enfim, as equipes de MotoGP vão ter um teste agora terça e quarta-feira em Misano, por isso que os pilotos de teste correram exatamente, né? Era pro Dani Pedrosa ter corrido, a equipe decidiu não colocá-lo, mas o Stefan Bradl e o Michele Pirro correram para a Honda e para a Ducati, exatamente porque eles já irão testar, né? Então eles aproveitam e fazem um treino maior aí, correndo durante o final de semana em situação de corrida. E o Pirro que chegou na frente do Zarco, o Zarco acabou se classificando ali bem no quinto lugar, mas largou mal e não teve consistência durante toda a prova. O Zarco, ele vai fazer a operação da síndrome compartimental, o arm pump, né, que é a mesma operação que o Fábio Quartararo fez no início dessa temporada. Ele está se sentindo bastante cansado fisicamente, é uma fadiga física na musculatura do braço direito. Enfim, ele vai fazer a operação, vai cortar esse inchaço aí do braço para ver se ele consegue aí ter mais força para as próximas corridas, né? O antebraço, ele tem um limite de crescimento no corpo humano, ele meio que tem tipo uma proteção plástica, e quando você passa disso, quando ele cresce mais do que isso, a circulação acaba ficando prejudicada e o braço começa a perder força, que é o que está acontecendo com o Johan Zarco. Enfim, já aconteceu nos últimos anos com vários pilotos da MotoGP, o Zarco apenas o último deles. Franco Morbidelli de volta nessa corrida, uma posição atrás do Valentino Rossi, Valentino em 17º e o Franco Morbidelli em 18º. O Valentino Rossi teve seu pior grid de largada em toda a sua carreira, 23º no grid. Uma outra vez ele largou em 23º lugar, foi exatamente no Grande Prêmio do Qatar em 2004, só que foram 22 motos apenas naquela corrida. Vamos lembrar que o Rossi estava largando em 8º lugar, mas ele acabou sendo pego ali na noite antes da corrida, fazendo burnouts de scooter ali na sua posição, e ele acabou tendo que largar da 23ª posição no grid. O Max Biaggi fez o mesmo, na 12ª posição que ele largaria. O Rossi ficou em 23º, o Biaggi ficou em 24º, ninguém largou das posições deles. Então o Rossi já largou em 23º uma vez na vida, mas ele nunca tinha largado de fato como a 23ª moto de um grid. E o Morbidelli voltou, mas voltou tomando analgésicos, ainda não está 100%, fez a corrida depois de tomar analgésicos e mesmo assim ainda sentiu muita dor, sentiu dores o final de semana inteiro e chegou na 18ª posição. Aí realmente esse problema do joelho do Morbidelli é um pouco mais grave do que a gente pensou e do que até ele mesmo disse quando ele saiu ainda lá atrás, né, quando ele falou que ia fazer a cirurgia depois do Grande Prêmio da Alemanha. Outro piloto que deu os ares foi André Dovizioso, finalmente aí como companheiro de equipe do Valentino Rossi no lugar do Franco Morbidelli, mas o Dovizioso a gente não tinha muito o que esperar dele nesse final de semana, primeiro porque ele nunca tinha andado numa Yamaha, pelo menos não nos últimos 9 anos, e tudo que a gente viu do André Dovizioso nesse final de semana foi basicamente a pré-temporada dele, né? O Dovizioso, ele se queixou bastante do comprimento do assento da Yamaha. Ele falou que a Yamaha provavelmente é a maior moto do grid, e ele teve que se adaptar. Eles fizeram proteções diferentes ali, né? Os auxílios diferentes que você tem ali no assento, né? O Dovizioso deu para ver durante o final de semana em fotos tiradas aí nas mídias sociais, de que ele estava realmente em uma posição de sentar muito diferente do que todos os outros pilotos da Yamaha estavam acostumados a ter. E enfim, ele estava andando com uma moto V4, tem que obviamente se acostumar com a tocada da 4 em linha, e a moto dele ainda tem 2 anos de idade, né, o que complica ainda mais as coisas. Ou seja, o André Dovizioso entrou aí numa fornalha aí meio complicada, e enfim, aí não vai ter jeito, só o tempo para fazer ele andar bem e conseguir os resultados. Falando das outras categorias, a gente teve o final da Moto E nesse final de semana e infelizmente não deu pro Eric Granado. O Eric Granado, que chegou a 7 pontos do líder do campeonato, o Alessandro Zacconi, na época, acabou terminando o campeonato em quarto, acabou ficando fora do top 3 depois de cair na primeira corrida. Estava tentando fazer a ultrapassagem ali em cima do Dominic Eigerter na última curva, jogou tudo e acabou jogando tudo fora, infelizmente. Caiu. O Eric poderia ter tido um pouquinho mais de paciência ali, mas enfim, decidiu ir por tudo ou nada um dia antes, acho, do que ele deveria. Poderia ter ficado com o segundo lugar e provavelmente aí teria obviamente chance aí de ser campeão com essa disputa que a gente teve no domingo, a corrida do domingo, que foi uma batalha aí entre o Jordi Torres, que ganhou no sábado, e o Dominic Eigerter. O Dominic Eigerter acabou tocando no Jordi Torres na última volta, ali na antepenúltima curva, e o Torres acabou caindo e o Eigerter chegou a celebrar o título. Lembra muito
lembrando aquele final de campeonato das 250 em 98, quando o Capirossi tirou o Tetsuya Harada da pista e ficou com o campeonato, mas dessa vez a direção de prova deu um ride-through para o Dominic Eggert em tempo que foi 38 segundos, acrescidos ao tempo dele de prova, e aí o título acabou ficando com o Jorge Torres, que voltou para a prova, chegou na 13ª posição. Jorge Torres venceu no sábado, o Matteo Ferrari venceu a corrida do domingo, e no campeonato o Jorge Torres terminou com 100 pontos, o Eggert 93 e o Matteo Ferrari com 86 pontos. O Eric Granado infelizmente acabou ficando fora do top 3, ficou com 84 pontos. O Alessandro Zacconi, que chegou liderando o campeonato, ele zerou nas 2 corridas, ele acabou caindo na primeira prova do final de semana, acabou sendo atropelado ali pelo Hikari Okubo e ficou machucado, foi pro hospital, tá tudo bem com ele, mas acabou se contundindo nas pernas e não pôde participar da corrida do domingo. Uma pena pro Zacconi aí, piloto de 22 anos que chegou liderando o campeonato nessa última prova. Então, da Moto 2, boa corrida do Raul Fernandes, conseguindo vencer, como eu disse, os 3 vencedores de Aragon foram os 3 vencedores agora de Misano. O Raul Fernandes foi o vencedor, com o Remy Gardner em segundo, o Aron Canet na 3ª posição, depois o Sam Lois e o Marco Bezzecchi. No campeonato, nós temos o Remy Gardner ainda liderando com 271 pontos, o Raul Fernandes é o segundo colocado com 237, o Marco Bezzecchi fecha o top 3. Na Moto 3, mais uma vitória do Denis Foggia, o pódio triplo italiano, né, com o Nicola Antonelli e o Andrea Minho fechando o pódio. Poderia ser 4 italianos se o Fulvano Fenati não tivesse caído sozinho e deixado a vitória para o Denis Foggia, mas enfim, foi o que aconteceu. O Denis Foggia venceu, o Romano Fenati acabou abandonando a corrida, e entre os postulantes ao título, né, o Sérgio Garcia ficou na 4ª posição e o Pedro Acosta foi apenas o 7º, né, e agora no campeonato o Acosta lidera com 210 pontos na frente do Denis Foggia, que agora está empatado com o Sérgio Garcia no desempate, né, por ter maior número de vitórias. O Denis Foggia fica na frente, o Sérgio Garcia é o 3º e, enfim, vamos ver se o Foggia consegue apimentar um pouquinho a vida do Acosta, já que o Garcia não estava conseguindo muito, acabou caindo na última corrida e isso complicou bastante as coisas para ele no campeonato. Bom, é isso por esse Full Gas Podcast do Grande Prêmio de San Marino. Se você curtiu, se você chegou até aqui, muito obrigado. Se você curtiu, dá um like. Se você gosta assim, desse tipo de conteúdo sobre MotoGP, considere se inscrever no canal aí, enfim, vídeo todas as semanas. Se você está me escutando, podcast sempre a cada GP. E é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço e até mais.